A preocupação é com os nossos pets. Todas as pessoas têm prestado atenção que nos últimos tempos as cobranças têm sido gigantes relacionado a fogos de artifício. Mas parece que o ser humano não se atenta ou faz de conta que a coisa não existe uma medida, né? Eu não sei o que acontece com os nossos brasileiros, mas as leis estão aí, as autoridades pedem, mas parece que a população não tem nem um pouco de interesse de realmente ter um comportamento diferenciado e entender que não custa nada você ter um respeito e principalmente respeitar autoridades, que às vezes não são respeitadas como devem ser. E às vezes acontece dentro da própria lei, né? Foi o que aconteceu recentemente lá na Expoap, né? Fogos de artifício em shows e que infelizmente trouxe danos para os animais, né, que lá estavam, que eu acho que nem deveria acontecer. Que tem um evento, que tem a festa, mas que não tivesse os fogos, ou pelo menos os fogos certos. Mas tudo bem, isso é um caso que já passou, mas que fica de alerta. A outra situação, gente, foi da própria boate. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas inocentes estão sendo penalizadas como funcionários, como profissionais que obedecem às normas de outras pessoas. Olha, tô te pagando, você tem que soltar os fogos. E aí você vê uma pessoa passar 18 anos presa por determinações de outras pessoas. Eu acho isso, assim, muito triste, sabe? Eu sou funcionária, eu obedeço e eu sou penalizada por obedecer. Existem umas leis que a gente busca entender e a gente não consegue entender. Só Deus explica, né? Mas por causa de fogos. E aí vem uma outra situação. Nós estamos chegando na virada do ano novo. E aí a gente pensou, vamos trazer uma veterinária, que é a médica veterinária Elisângela Andrade, que vem nos explicar os riscos do barulho desses fogos para os ouvidos dos nossos pets. E aí eu já começo essa manhã te desejando bom dia. Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E aí a gente já começa logo querendo entender por que na verdade esses fogos dão tantos problemas para os nossos pets. Bem, Vanusa, é de conhecimento da maioria das pessoas que eles têm uma audição bem mais elevada do que a nossa. Eles conseguem ouvir 4 vezes melhor do que nós seres humanos. Então eles com certeza ficam bem agitados quando são expostos, né? Essa situação de fogos de artifício, principalmente. O que a gente percebe é que as pessoas deveriam ter mais consciência. Eu não sou veterinária, não entendo. Mas a partir do momento que você vai lidar com situações, é importante as pesquisas. Aí fica um alerta para nós, seres humanos comuns que aqui estamos. Às vezes, nós somos irracionais diante do que acontece no mundo. Hoje, dentro do estado do Piauí, mais precisamente dentro da capital, é muito difícil você ouvir falar que dentro de uma casa não tem um pet. Principalmente depois da pandemia. A casa de quase todo mundo tem um gato, tem um cachorro, tem um animalzinho. E esse animal passa a ser, como as pessoas costumam dizer, da família. E se são da família, cabe as pessoas se interessarem a entender melhor, a buscarem mais informações do que é bom ou não para os seus pets. E aí, o que esses efeitos de barulho podem causar no ouvido desses pets? Olha, Vanusa, eles passam a ter um estresse muito grande, né? Então, eles passam a agir de forma irracional, né? Ou seja, eles tentam escapar para o melhor lugar possível. Então, isso leva eles a agir de uma forma precipitada. Se for um animal que mora em apartamento, às vezes eles pulam de janelas, né? Vão procurar um abrigo, então tudo isso faz com que eles acelerem mais o coração, né? E às vezes podem sim ter uma parada cardiorrespiratória e levar à morte, né? Por causa dessa fobia, né? Desse estresse extremo que eles sofrem. Engraçado que a nossa veterinária, Elisângela, está falando algo interessante. Teve uma situação de uma pessoa que foi na pontinha dos pés para fazer algo. E aí, de repente, o pet ficou atento. E aí a gente pergunta, eu me perguntava, agora não me pergunto mais, né? Como pode ele ter essa sensibilidade? Tá explicado. O ouvido dele ouve o que nós, seres humanos, não somos capazes de ouvir. Aí fica um alerta, viu?
para as pessoas que gostam, né, de chamar a atenção, de quererem fazer alguma maldade, que pensem duas vezes antes de chegar perto de um pet, porque na verdade o pet ouve muito, né, tem essa sensibilidade. Aí a gente pergunta como, na verdade, acalmar os nossos pets, já que vai ter a virada do ano, e aí a gente vai em determinadas situações. Vou viajar, qual o cuidado que eu tenho que ter com o meu pet relacionado a ele ficar, e muitas vezes não vai ficar em determinados locais porque não tem quem cuide. Não, mas eu vou deixar para uma vizinha, para uma amiga cuidar, mas na hora da virada, provavelmente ela não vai estar lá. O ideal é que esse animal sempre fique acompanhado nesse momento, que a gente não sabe qual a reação dele, né? Então, se ele tiver pelo menos uma pessoa que ele possa procurar um porto seguro para ele, seria o ideal. Caso a pessoa não possa ficar com o pet nesse momento, se certificar de que o ambiente seja seguro para ele, que ele não vá se machucar, que ele não vá procurar lugares para correr, sair, pular de alguma janela, né? Certificar de que ele fique seguro e principalmente um lugar que ele consiga se aninhar e se esconder, principalmente. Por isso que é interessante deixar ele num local um pouco mais acústico, né? Isso. Seria o interessante, né? O bom seria se a gente criasse uma parte dentro da casa bem acústica para aquele pet se sentir mais protegido, isso, né? para que o som não incomode tanto ele. Sim. E relacionado àquelas pessoas que vão, no caso, não vão viajar, mas vão ficar ali, vão estar com eles. Como acalmá-los? No momento dos fogos, né? O ideal seria que começasse na manhã, né? Então, de manhã você proporcionar para o seu animal um passeio bem relaxante, nas primeiras horas da manhã, Sim. fazer com que ele gaste bastante energia, depois proporcionar para ele um momento onde ele vai descansar bem naquele dia, à tardinha brincar com ele, fazer com que ele gaste toda a energia dele e à noite ele fique com você, num ambiente que ele se sinta seguro, com os brinquedos, interagindo ali com você, que ele vai sentir mais confiante. Eu já ouvi falar que existem florais para pets. Por exemplo, vamos ter essa virada de ano. É interessante os florais para os pets, no caso, para que eles não fiquem tão estressados? Sim, você pode sim abrir mão de usar esses florais, lembrando que são coisas que você começa a usar com antecedência, né? Por se tratar de um homeopático, né? Mais fraquinho, você vai começando a usar 15 dias, uma semana antes, para que ele faça efeito melhor no momento. Ele já ir ficando calminho, né? Isso. Tá aí, são dicas importantes. Agora, é sempre bom que você procure um veterinário. Não vá fazer nada da forma como você deseja, porque cada pet tem uma história. Cada pet tem a sua raça, cada um deles tem o seu probleminha de saúde. E aí, de repente, por mais que você diga, não, mas é um remedinho homeopático, mas de repente para o teu cão não vai funcionar. O seu pet não vai funcionar. E aí é interessante que procure sempre um profissional, né? Isso, sempre que for usar alguma medicação, mesmo sendo essas mais naturais, é sempre ideal que o veterinário prescreva de acordo com a necessidade do seu pet. Que aí sim você vai sentir mais segurança em estar administrando para ele e não sentir mais esse desconforto, né, na virada do ano. A gente teve uma veterinária que a gente trouxe também para falar sobre alimentação. Mas eu acabei me estendendo, eu acabo tirando proveito da situação e ela falou a respeito das músicas. É interessante, por exemplo, você colocar uma música com os fogos, como ela havia falado, realmente funciona? Funciona. Só que você tem que começar isso trabalhando no dia a dia. No dia a dia com o seu animal. Começa com ele filhotinho, né? Você vai botando o som dos fogos, às vezes qualquer som que seja muito alto, liquidificador, batedeira, aspirador. Pra ele já não se assustar Pra ele não se assustar. E aí você vai aumentando esse som com o passar do dia. Quando você vê que ele está demonstrando a insegurança, você suspende aquele som. E aí no dia seguinte continua, é um trabalho que você vai fazendo dia após dia para ele se adaptar com aquele barulho. Muito bom. Tá vendo aí, Claudinha? Uma dica, porque a Claudinha tem 2 adolescentes que elas são um pouco sensíveis. E aí, olha, a dica aí pra Claudinha. A Claudinha que daqui a pouquinho vai estar aqui comigo, né? Na retrospectiva, já tá com dicas aí juntamente com o Josué, já pensando na virada do ano. Mas olha, Elisângela, eu quero agradecer pela sua presença. Foi muito bom te trazer aqui. Espero que nos
no próximo ano a gente possa trazer mais e mais estes profissionais para ajudar você com o seu pet, e a gente agradece de coração. A gente vai ter no próximo ano algumas dicas diferenciadas para cada tipo de raça, e é sempre bom ter um profissional como você. Obrigada, Muito obrigada tá? pelo convite.